A nanotecnologia pode ser considerada uma das novas áreas da química. O assunto foi discutido pela primeira vez em 1959 pelo físico norte-americano Richard Feynman. Mas foi somente na década de 1970 que algumas universidades começaram a pesquisar esse novo campo de conhecimento. Nas décadas seguintes, houve a definição sobre o que é a nanotecnologia. E a partir dos anos 2000 é que os centros de pesquisa começaram a trabalhar na escala nano ou nanométrica, que envolve partículas entre 1 e 100 nanômetros. 1 nanômetro corresponde a 1 bilionésimo do metro. Atualmente, as investigações na área de nanotecnologia passaram a ser o cotidiano de muitos pesquisadores. Esse é o caso da professora Tereza Martins, da Universidade Federal de São Paulo. Professora, o que é nanotecnologia? É importante a gente entender o que significa a palavra nano, o prefixo nano, e a relação também com a escala métrica. Então, nano vem do grego, significa anão, e é usado como uma unidade de medida, e ele corresponde a 1 bilionésimo do metro, ou seja, 1 dividido por 1 bilhão. Um fio de cabelo, por exemplo, ele tem em torno de 100 mil nanômetros. O diâmetro do DNA é em torno de 2 nanômetros e a gente não consegue visualizar o DNA. Então, nanociência, ela estuda fenômenos, e a manipulação de átomos, moléculas, supramoléculas, onde as propriedades desses materiais eles são diferentes dos materiais na escala macroscópica ou microscópica, o que a gente chama de material massivo. Já a nanotecnologia está relacionado com a criação, com a produção e com a manipulação de dispositivos já na escala nanométrica, mas aí para fins mais industriais e comerciais. Você pode dar alguns exemplos de nanomateriais? Um metal, quando ele se encontra na escala nanométrica, ou seja, suas partículas têm tamanhos menores do que 100 nanômetros, por exemplo, como o ouro, suas propriedades, por exemplo, ópticas, como a cor, modificam. O ouro massivo, ele é dourado. À medida que você diminui o tamanho dessas partículas menor do que 100 nanômetros, ele passa a ter outras cores, como por exemplo o roxo e o vermelho. Um outro exemplo é a prata. Ela massiva, que é o que na escala macrométrica ou micrométrica, ela não é tóxica. No entanto, à medida que ela se encontra na forma de nanopartículas, ela é capaz, por exemplo, de matar vírus. Por que um material em escala nano pode ser tóxico e em escala maior não? Porque à medida que você vai diminuindo o tamanho da partícula, você tem um aumento da reatividade em virtude da área superficial dessa partícula. Então, ele pode ser muito mais reativo porque ele tem uma área específica muito maior. Como novos materiais podem ser produzidos usando-se a nanotecnologia? Existe duas perspectivas de estar fazendo esses nanomateriais, que é a perspectiva que a gente chama de baixo para cima, a partir da auto-organização molecular, onde a gente manipula aí átomo a átomo, molécula a molécula, onde a gente controla as condições de síntese, como por exemplo pressão, temperatura, pH. Então o controle dessas propriedades faz com que a gente produza então aí nanomateriais. E a outra perspectiva, que é de cima para baixo, geralmente a gente utiliza uma estrutura maior para produzir uma nanoestrutura. Nesse caso, utiliza aí a erosão, a corrosão, Ou seja, uma das técnicas mais utilizadas para isso é a litografia, Para você, por exemplo, produzir transistores, e outros dispositivos também. Quais são as aplicações da nanotecnologia na química? Por exemplo, catalisadores. A gente tem uma série de nanopartículas, de nanomateriais que são utilizados em reações químicas.
Outra aplicação também que a gente já tem no nosso dia a dia, por exemplo, são fotoprotetores. Na indústria alimentícia a gente também tem muito a utilização de embalagens, onde a gente já tem nanopartículas de prata para prevenir aí, né, a manifestação de bactérias. Na indústria automobilística a gente tem uma série de materiais que pode utilizar para produzir carros mais leves e, portanto, mais eficientes, gasta menos combustíveis. A gente tem os LEDs, né, que são dispositivos aí, emissores de luz, que são muito mais eficientes do que quando você utiliza um material aí massivo. Qual trabalho você desenvolve em seu laboratório? O objetivo maior da minha pesquisa é preparar nanomateriais, né, à base de sílicas e óxidos, como, por exemplo, óxidos de titânio, óxidos de lantanídeos, óxidos de zinco, e avaliar as suas propriedades e também avaliar juntamente com outros pesquisadores, que são os meus colaboradores da área da farmácia, da química, da biologia, da medicina, para as potenciais aplicações como catalisadores, fotoprotetores, né, como aplicações também biológicas.